Então pode tirar de mim esposo. Eu tinha só 2 filhas na época, pode tirar de mim essas filhas. E pode tirar de mim essa casa que eu moro. Porque eu quero estar embaixo de uma palha de coqueiro. Mas eu quero saber se o Senhor existe. Ela fez uma oração para Deus e veja só o que aconteceu. No final, deixe o seu like, compartilhe e inscreva-se no nosso canal. Se o Senhor existe, eu quero conhecer, porque a vida vai ter sentido. Se o Senhor não existe, a partir de hoje, vou fazer um monte de besteira. Se o Senhor existe ou não existe, porque eu olho para o céu e não escuto nada. Vou para a igreja, digo... Amém. Então, se estão me dizendo que o Senhor fala, que o Senhor ouve, que o Senhor vê, então eu quero ver o Senhor falar. Eu quero ver se o Senhor me vê. Eu quero ver se o Senhor existe. Se não, a ciência está com toda a razão. Eu nasci acreditando na existência de Deus. Meu pai e minha mãe sempre falaram muito de Deus pra gente. Porque muita gente não acredita na maldição hereditária, não é? Não acredita, acha só que muitas coisas é porque o ser humano quer, é porque ele escolheu assim. E não é bem assim. Minha mãe disse, olha, eu e outra irmã, ela gostava muito de me sentar no canto e conversar comigo para me explicar como era a vida, né? Porque, assim, ela se preocupava muito que eu era a única filha mulher. Ela teve 5 homens e eu de mulher. E de vez em quando ela me chamava e ficava conversando as histórias. E ela dizia, olha, escuta só, e começar. Então, no meio dessa história, ela falou para mim assim, que a mãe dela, sentia muita saudade da mãe dela. Ela disse, olha, um dia você vai... Eu já vou chorar. Você vai olhar os 4 cantos do mundo e vai me procurar e não encontrar. Porque eu vou partir um dia... E hoje, minha filha, eu tenho muita saudade da minha mãe, porque ela já se foi. A minha mãe curava e começou a conversar comigo. Minha mãe curava os bichos e ela saía à tarde e da noite. Se um boi tivesse bravo, e eu comecei a ficar muito atenta no que ela falava para mim, que se um boi tivesse bravo, ela ia amansar no meio da noite. E aquele animal ficava quieto. Se ficasse doente, ele sarava. Aí eu disse, oxe, amansar um boi brabo? Com uns 12 anos de idade, ela já foi entregue a um homem em casamento. Foi. Ela disse, a minha mãe chegava da roça, me colocava no colo, dava meus cabelos, ficava ali descansando embaixo de uma árvore. E dizia para mim que eu precisava crescer, que eu já estava moça. Mas eu não entendia que eu ia casar com um homem que eu não conhecia, minha filha. E um homem que tinha de ser a idade quase do meu pai, que era um maduro. Eu tinha meus 12 anos. A minha mãe foi dada com 12 anos de idade, em casamento. E ela conversava isso comigo. Eu acredito que era pelo medo, porque ela não sabia quanto tempo ia viver. E o que ia dar na minha cabeça quando eu crescesse. E tudo que uma mãe quer é que o seu filho não passe o que ela passou. Ela poderia não ter me contado, mas hoje eu entendo, eu precisava saber. Porque ela não sabia o que eu iria passar. Mas Deus sabia. Então eu precisava saber da sua história. Porque ela foi entregue a um homem com 12 anos de idade. E por cima não foi um homem comum. Ela foi vendida a um homem que ele disse que ele pegava um livro. Esse livro ela conheceu como o livro da capa preta. E ela tinha tudo para sua mulher muito amarga. Aí, além de ela ser dada a este homem com 12 anos de idade, fizeram o casamento dela. E ela me dizia que quando ele queria procurar ela ficava correndo em volta da cama, gritando, com medo. E ela disse, olha, minha filha, a minha sogra era ruim. Então ele não tinha uma casa própria, era nessa casa mesmo. E ela disse, olha, era meu sogro, minha sogra, ele tinha uns irmãos, mas o meu sogro teve pena de mim. Então ele que me acolhia. Ele muitas vezes me chamava e dizia, calma, Maria. Ele muitas vezes me deixava e ninguém me perturbava, eu estava sentada no canto e mandava meu marido ter calma. Porque ela disse que tinha noite que ficava com muito medo do marido dela, porque ele abria a janela da casa. Então, quando morava no meio do mato, né, aqui no meio do sertão, aí ela disse que ele abria e ele começava a ler esse livro, ele pulava a janela e só via um barulho como fosse cachorro latindo. Ele latia como muito cachorro, como cachorro. E ela disse que quando o dia estava para amanhecer, que ele voltava. Ele passava lá por dentro dos matos a noite toda. E isso, ela se encolhia e ficava com medo a noite toda. Mas foi rápido essa trajetória dela. Ela engravidou, sim, né, do meu primeiro irmão, que esse irmão hoje morreu, ele não tá mais no nosso meio. Ela tem uma ideia, uma das coisas que eu fico assim pensando foi que ela ia pegar água no rio para lavar roupa, fazer comida. Ela já estava com seus 13, 14 anos morando lá com ele. Então ele mandava ela botar o pote na cabeça, ir pro rio e mirava o revólver, né? A arma, e atirava no pote na cabeça dela. Quando ela ia, chegava perto dela, atirava no pote. Ela disse que chegou a engravidar e nesse susto que ele dava, ela perdia, ela não se importava. E ela disse que uma vez ela foi colher umas coisas na roça e deu aquela dor e aí o neném nasceu.
Não teve um aborto, na verdade. Aquelas que foi mais um aborto. E ela olhou para um canto para onde não sabia o que fazer. Ela cavou um buraco e enterrou o seu próprio filho. É só, minha filha. Eu já tive... Desculpa, pessoal, que é muito difícil, né? A gente não sentir. Essa eu já tive, já enterrei o meu próprio filho. E ela me contava essas histórias. Aí eu ficava assim, eu tô contando, não é pra você ter medo, é pra você ficar atenta na vida. E aí mataram ele, esse marido dela. Ela falou, minha filha, meu sofrimento não durou muito tempo não, porque por tudo que ele era assim, ele encontrou a morte já na vida dele. Então mataram ele, aí foi quando ela se viu livre. Né? Ela se viu livre e aí ela foi morar sozinha, já não queria mais voltar, já estava, eu acredito, nas suas fases, ela não me disse a idade, mas eu acredito, por volta dos seus 20 anos, né? Ela encontrou outra pessoa na vida, ela começou a lavar roupa de ganho, a ver a vida dela assim, morou numa vila, e de se move, sem cama, sem nada, só uma esteira para dormir, e começou a fazer ali cocada, a comprar confeito e botar esse meu irmão mais velho para vender. Ele vendia as balas durante o dia e ela lavava roupa. E ela já, eu acho, coração dura, já estava destemida de já poder passar, com certeza, por muitas dores. Então ela se tornou aquela mulher que não tinha medo nem de homem nem de ninguém mais. Então, ela mesmo saber ler, era muito determinada. O que é certo, o que era errado. Conquistou a confiança das pessoas e muito determinada. Não engolia muita conversa de ninguém. Não sabia ler, chamava alguém, dizia, lê isso aqui, esse nome pra mim, o que está dizendo, sabe? E ela mesmo resolvia as coisas dela. E aí conheceu o pai, outra pessoa, que é o pai de 2 irmãos meus, né? E aí começou a sofrer novamente. Agora era por traição. Aí ela começou a sofrer muito porque ele gostava muito de prostituto, sabe? E fazia ela muito sofrer. E ela não vai estar com brigas e brigas. Sim. E esse segundo assim pra ela, aí ela terminou desistindo. Pronto, aí foi quando ela conheceu nessa caminho da vida dela o meu pai. E o meu pai, ele tinha idade na época de ser pai dela. E ele morava aqui em Maceió. Era casado, tinha uma família aqui em Maceió, só que a minha mãe não sabia. Quando ele veio conversar com a minha mãe depois, ele disse que a mulher dele era muito doente e tal. Sim. Ia ficar com ela até um dia ela partir, mas também não deixou a esposa dele. Aí com o tempo, aí eu nasci, aí ele trouxe minha mãe pra cá, pra Maceió. E realmente ela era doente. Realmente ela tinha um problema de saúde muito sério. Ele iria lá de vez em quando, à tarde, conversava. E minha mãe sempre trabalhando. A minha mãe nunca dependeu do dinheiro dele pra sustentar a gente, né? Então, ele aparecia lá pouco tempo, depois ele ia embora, eu vou trabalhar. Então a gente entendia que ele estava sempre viajando, sempre trabalhando. Ela sempre nos ensinou a respeitar os mais velhos. Olha, quando eu estiver conversando com alguém, vocês não entrem no meio. E ela disse, espere eu terminar de falar para você falar. Então uma mulher que não foi à escola, uma mulher que teve uma história como eu já contei aqui, realmente. Ela ensinou a gente a ser assim. E outra, nunca pegue nada de ninguém. Se pegar, eu dou uma pisa tão grande em vocês, que vocês vão se arrepender de que nasceu. Porque a gente come o que tem dentro de casa. Nos deu grandes lições e nos trouxe com a gente muitos princípios. A gente sentava, Evelyn, e a gente aprendeu nunca comer mais do que o outro irmão. Por quê? Porque ela sentava a gente, porque com o tempo ela foi comprando uma mesa, foi ajeitando. Outra, Evelyn, ela nunca colocou um homem dentro de casa. Eu nunca vi um vizinho se enxerindo com ela na porta. Outra, não quero ninguém dentro da minha casa para que não aconteça o que eu não veja. Ela dessa forma. E uma coisa interessante que em relação entre meus irmãos é que eu, na fase de 7 anos de idade, 8 anos, eu tinha uma sensibilidade muito grande de escutar vozes, de eu ir dormir, e as panelas, alguém mexendo nas panelas. A minha mãe chegou a me levar para o médico, aí disse, dizer para mim, olha, essa menina não dorme à noite, fica dizendo que está escutando barulho, não sei o quê. Eu já ouvi, senti e a ouvi. Para não dizer que eu não ouvia, minha cama balançava. De vez em quando eu gostava de mexer comigo na cama, né? Eu não gritava minha mãe chegava lá. Entendeu? Sério? Então tinha muito medo de ficar sozinha. Eu sonhava, eu estava deitada, eu escutava vozes conversando, sabe? Chamar pelo meu nome. Então, pra você entender essa trajetória da minha vida, então essa foi a história da minha mãe. Sim. Ela enxugando, bem enxuta, foi essa daí. E o meu pai era só um homem muito católico, muito trabalhador, muito honesto, sabe? Nessa época, quando ele já tomou posse, ficou em casa com a gente, ela já deixou de trabalhar fora. E ela já não era mais. Ela era dona de casa. E meu pai era aquele homem que fazia o pão caseiro da gente comer em casa, lendo o jornalzinho dele na cadeira, sabe? Não bebia, não fumava. Foi quando eu conheci meu esposo, né? E os anos passaram, o tempo passou. E nessa história, para encurtar, que o tempo passou, a gente foi se conhecendo. Então, quando eu conheci
o meu esposo, que eu cheguei lá na casa, aí eu comecei a ver um povo diferente, sabe? Que era um povo assim muito divertido, era festa mais festa, muita bebida na época, mas não tinha felicidade. Eles não tinham paz. Eles estavam aqui, um exemplo, eles estavam todo mundo aqui brincando, conversando, daqui a pouco, uma simples palavra, uma situação, se levantavam. Uma situação tão terrível de ter murro, sabe? De ter as panelas voando longe, de as pessoas se machucarem, de haver choro. Então, eles estavam mais chorando do que felizes. E depois, quando aquilo passava, enquanto não houvesse sangue, enquanto alguém não se ferisse, enquanto alguém não se cortasse, a situação não parava. Então, eu comecei a observar aquilo ali e começar a me compadecer, sabe? Eu ficar assim, mas por que tem que ser assim aqui? Sabe? Por que tem que ser? E assim, foi tanto que ele começou a namorar, eu tinha dia de namorar e hora de namorar. Eu namorei com uma pessoa antes dele. Um mês, eu posso dizer um mês só. Porque eu coloquei no meu coração que quando eu vi a situação, eu disse, eu gosto, mas ele não é pra mim. Porque quando eu olhei para o que eu fui ensinada, para o que a minha mãe me alertava, e quando eu olhei a pessoa que da época que ele era, dentro de uma criação que chocava muito uma moda de pensar, eu tive medo. Mas aí não teve como. Quando eu casei não tinha onde morar. Eu deixei tudo para ficar com meu esposo. Porque a minha família, minha mãe não quis o casamento. Minha família inteira não quis o casamento. Porque eles tinham, não era porque eles fazem acepção de pessoas. É porque eles viram onde essa menina vai. Guardei tanto a minha filha. E ela estava me entregando agora em um lugar um pouco parecido com o dela. Então, eu entendi muitos anos depois a dor da minha mãe, o desespero da minha mãe. Porque todo namoro, ela tentou, na esperança dela que acabasse, que aquela paixão que ele ia terminar. Tinha esperança de e ela viu que a coisa ia ficando cada vez mais séria. Uhum. E ele namorava comigo, mas ele não era fiel a mim. E aí era aquele menino que andava, não tinha hora de acordar, só quando o pai tivesse, né? Ele bebia muito com os amigos, saía. Mas a gente se gostava muito. E ele chegou lá em casa e eu tava fazendo as florezinhas num quarto do meu quarto com a porta aberta. E minha mãe nunca gostou que ele chegasse lá, entendeu? Aí nesse dia, menina, ele foi na porta do quarto. Aí minha mãe, de onde eu vou falar sem saber, ele tava com aquele ódio, aquele negócio da minha mãe, que o diabo já tinha colocado. Quando ele fez assim, mãe, entendeu que minha mãe bateu a porta? Ele disse, oxe, vai fechar por quê? Fechou também, começou a confusão. Aí ele começou a falar, minha mãe começou a xingar ele, xingar minha mãe. Ele entrou no teu quarto? Não, na porta do quarto a minha mãe encostou a porta. Tá fazendo o que é isso? Não tô na porta do quarto da sua filha, não, tô entrando não. A minha mãe, não quero ninguém. Aí começou. Aí eu não lembro nem as palavras, só sei que um começou a ofender o outro. E aí, lá pra minha casa, né, que aqueles princípios de respeitar os mais velhos, eu tava pra casar, já entrou da família, respeitando a sogra, ele xingou meu pai não xingava ninguém, começou aquela coisa. Aí pro meu irmão foi uma morte. Pra minha família, pronto, agora foi a gota final. Minha mãe disse que eu não queria mais eu casada de forma alguma, suspendeu o bolo que ela tinha mandado fazer. Aí eu disse, pronto, se mandou o bolo, já não tinha decoração, não tinha mais nada. E disse que eu não ia casar mais. Aí eu caí no desespero. Aí o que aconteceu? Eu entrei em contato com ele e ele disse, eu vou lhe buscar na sua casa. Eu disse, não, eu vou. Mas eu vou conversar primeiro com meus pais. Aí ele disse, tá certo. E no outro dia, sentei com a minha mãe e disse, minha mãe, deixa eu casar. Minha mãe disse, não, minha filha. Sobre a minha bênção, você não casa, não. Minha filha, você tá vendo que você vai sofrer? Ela tinha todo o direito de me dizer. Aí eu dizia, mãe, deixa eu casar. A senhora vai entender. Ela disse, não. Isso vai passar. Se você sair daqui, eu não reconheço como filha. Aí eu disse, tá certo. Fui na casa dele, fui ali, mas conversar. Conversei com ele. Voltei pra casa. Aí tava meus irmãos, me lembro como hoje. Meu pai, meus irmãos assim na sala, tudo em pé. Aí eu olhei pra eles assim. Aí eu cheguei no chão e sentei. Sentei, cruzei as pernas, fiquei olhando pra ele. Parecia louca. Aí eu disse assim pra eles, me escutem. Isso tudo ia acontecer. Deixa eu casar, depois vocês vão ver. Aí, não. Aí meu pai disse, se você casar, você é um dedo cortado da minha mão. Eu disse, tá certo.
Vocês não conseguem me alcançar. Vocês não me entendem. E realmente eles não tinham como entender. E aí eu saí, fui pro quarto, fiquei trancada, fui arrumar minhas coisas. Eles não sabiam, pensavam que eu estava dormindo. E escrevi uma carta. Então eu escrevi dizendo a eles que nunca deixasse de ouvir alguém. E que o que fizeram comigo não fizesse com o Rick. Escutem as pessoas. Me escutem. E não faça com ninguém. Porque se calaram a minha voz sem me entender. Então eu escrevi em outras palavras e deixei a cartinha lá. E aí fui embora. Cheguei lá, me receberam, me acolheram. Eu disse que não me preocupasse. Aí meu sogro foi que comprou. Não, vou comprar uma banda de boi para esse casamento. Minha sogra, você vai pro comércio amanhã, você vai alugar seu vestido. A família lá do meu pai soube. Eles foram no meu casamento. Minha mãe foi. E aí minha mãe começou a conversar comigo. Muito triste. Então eu fui morar onde? Dentro da casa da minha sogra, no quarto dele. Mas só que não foi um mar de flores, minha vida. Porque o meu esposo era muito inconstante. Ele tinha um ciúme terrível, não podia ir para a porta sozinho, não podia ir para a casa da minha mãe sozinha, que ele mandava as sobrinhas deles me acompanhar. Eu não podia estar nunca sozinha, sabe? E assim, um povo que era muito machista, a mulher não podia levantar a voz, a mulher não tinha escolha. Então eu vi conhecer, a criação deles era isso. O homem tem que mandar, a mulher tem que obedecer. E eu fui criada para enfrentar a vida. Eu fui criada por Maria dos Anjos, para falar e dizer não para aquilo que chegasse dentro de mim e que eu não aceitasse. Né? Então, foi muito choque. Com o tempo, construí, minha mãe vendeu uma casa que era nossa, e aí uma herança lá em Aracaju, então ela dividiu, me deu o dinheirinho, ele pegou o dinheirinho da usina. Fizemos um vão em cima da casa da minha sogra. Aí fui morar nessa casinha em cima. Um vão só. Ele era muito inconstante, porque uma hora ele estava bem, outra hora ele estava trancado, ele não era de falar muito, outra estava muito carinhoso, outra hora ele não queria ouvir minha voz. Mas ele nunca foi de me maltratar. Ele ficou uma pessoa assim, muito difícil de eu saber com que eu estava lidando quando eu casei. Mas ele assim também nunca deixou de faltar o pão, de faltar o leite dentro de casa. E aí o Senhor começou a trabalhar na nossa vida. Aí passou um determinado homem evangelizando na rua, minha sogra recebeu ele, mandou subir para me evangelizar também. E aí começou a minha história. Ele deixou uma Bíblia comigo e ele disse para mim assim, ele falou de Jesus para mim e deixou uma Bíblia comigo, minha primeira Bíblia, e ele disse assim: vou deixar minha Bíblia com você, minha jovem. Eu tinha 22 anos. Aí eu disse a ele: não. Ele disse: precisa não, leva a Bíblia do Senhor. Eu disse: não, porque um dia você vai precisar muito dela. O Senhor tinha tirado ele das trevas, do ninho de Satanás. Ele estava uma bênção, ele agora evangelizava de porta em porta a todos que ele encontrava. E eu ali comecei a olhar para aquela Bíblia e ter ela com algo assim muito especial. O Senhor me deixou essa Bíblia comigo e fiquei com essa frase na cabeça. E chegou o tempo do Senhor me preparar para tirar de lá. Aí o Senhor preparou o meu esposo, deu meios a ele, e meu esposo foi morar nessa casa. Eu já estava com a segunda filha minha, que era a Jéssica. Aí com as duas, elas estavam na base de 5 anos de idade. Mas o meu esposo, ele não mudava. Meu esposo, ele continuava bebendo, pegava o dinheiro no final de semana, fazia aquelas farras de bebida, né? E aí chegou a hora que eu estava cansada. Cansada de estar ali sem saber quem era o homem que ia chegar à noite, se ele ia chegar sorrindo, se ele ia chegar trancado. Do nada, ele estava sentado assim, do nada, Evelyn, com uma palavra ou com uma coisa que deu errado, ele esmurrava a parede, ele quebrava o controle da televisão, ele derrubava o sofá, ele murrava a geladeira. E depois ele chorava, sabe? Ele chorava, porque aquilo ele não conseguia conter, uma fúria que ele sofria com aquilo. Uma que ele não queria que eu trabalhasse. E mulher minha não trabalha. Na época ele dizia: mulher minha não trabalha. Então ele era o provedor da casa e eu tinha que comer o que ele trouxesse. Agora, nunca comprou uma roupa para ele primeiro. Ele chegava com a lata de leite na cabeça, que era primeiro das filhas. Depois comprava a comida dentro de casa. E aí eu comecei a escutar nos rádios, que desde que aquele homem foi lá e me evangelizou, gente, como é importante a gente falar de Jesus para alguém. E aí o que acontece? Eu comecei a ouvir as pregações que tinha no rádio, na televisão. E aí eu fui e fiz a pergunta a Deus na janela do meu quarto. Eu disse: Senhor, eu estou cansada de tudo. Tem as trevas. Então um dia eu cansei de tudo isso e fiquei na janela da minha cozinha, olhei para o céu e disse: o Senhor existe mesmo? Disseram para cá, assim, que eu estudei até hoje, disseram que não existe não, né? Mas só existe porque se existir eu quero lhe conhecer. Porque se o Senhor também não conhecer o Senhor, então o Senhor não existe. E pronto, aí dali
chateada com a minha vida, com tudo. E eu comecei a ouvir a voz, a ouvir os hinos, aliás, e as coisas da rádio, e aquilo, o Senhor, a partir do dia que a gente diz que quer conhecer a Deus, Ele começa a apresentar como? Ele começa a nos deixar mais sensível à sua presença, Ele começa a abrir o entendimento. Então, aqueles homens começaram a falar através das pregações da rádio, aquela palavra vinha no meu coração de forma aberta, e ela ficava. Flecha. Era flecha certeira. E ela ficava. E eu me converti dentro de casa. Eu aceitei Jesus sozinha. Eu e Deus, eu aceito Jesus. Pronto. Eu aceito o Senhor. E eu senti agora alegria de louvar. Alegria de ficar. E eu comecei... Olha, falo da doutrina da Assembleia de Deus. Pode até falar muito. Que é muito... Mas, Evelyn, foi dentro de casa que o Espírito Santo me moldou. Eu era uma pessoa, se o batom fosse roxo, a unha era roxa. Eu tenho umas marcas aqui que já caíram porque eu usava brinco. Meus brincos batiam aqui no meu ombro. Minhas coisas eram muito extravagantes. Com a mini blusa e o shortinho sempre todo muito colado. O Senhor começou ali a abençoar ele, eu comprava roupa para mim, eu comprava já minhas roupas diferentes, porque eu já não gostava de vestir daquele jeito. E agora eu não podia dizer a ninguém que eu era crente. Eu estava com Jesus, eu estava muito bem. E Jesus falava comigo, ele agora começava a conversar comigo. Agora Jesus, eu não estava mais sozinha, Evelyn, eu estava com Jesus. O Espírito Santo dizia dentro para mim, não fale, eu vou lhe mostrar quem vai chegar com ele. Quando eu ia chorar, Jesus dizia no meu coração, fique calada, eu sou contigo, eu colho as suas lágrimas. Então, dentro de um processo de espiritualidade que eu estava na luta para Deus salvar o meu esposo. E foi um ano ali jejuando, e eu nessa luta espiritual, de ele chegar, ver o diabo ao lado do carro, dele chegar, o Senhor mandar ficar calada, porque aquela noite eu ia chorar, e realmente as palavras muito duras, do nada brigava, sabe, achava defeito em tudo. E depois ele chorava, eu ia por trás dele, pegar uma garrafa de café, uma coisa, um pão, ele dizia, não passa atrás de mim. Eu disse, sushi. Aí ele dizia, homem, fica me arrepiando. Eu ali aprendi a jejuar com os homens de Deus, pregando a palavra, explicando que era um jejum. Eu entrei uma tarde num quarto, minhas filhas pequenas brincando, e eu fechei a porta, ninguém viu. E eu peguei a Bíblia, achei ela tão grande, e eu disse assim, eu não sei como ler, tão grossa, não sei como é que eu vou ler, mas senta aqui comigo. E encostei minha cabeça na Bíblia assim, e eu disse assim, Jesus, esse é o teu colo, deixa eu ficar aqui. E chorei. Chorei com a cabeça deitada na Bíblia, de joelho na cama. E chorei, depois lembrei que as minhas filhas estavam brincando. Aí, enxuguei os olhos e tal, fui e saí. Minha querida, na mesma semana, Deus mandou uma pessoa na minha casa, que era uma amiga de muitos anos, que já era crente, eu nem sabia, que a gente não se via. Entrou em contato comigo, falei pro meu esposo que ela estava indo lá em casa. Não sabia o motivo. E até se perguntou, seus pais fulano, tanto tempo, ela vai aparecer. Eu disse que queria falar com a gente, ela é crente agora. Eu disse, acha é crente? Deus tirou o sono dela durante a noite, fez ela me encontrar e mandou ir na minha casa, me dar um recado. Nesse dia ela esteve lá em casa, e aí a gente ficamos surpresos, né? Você sabia o que ela ia tratar, muito tempo sem se ver, fizemos aquela festa. Aí ela parou assim, na verdade eu vim aqui trazer uma resposta, um recado de Deus. Meu Deus. Aí eu comigo, Deus? E Deus fala? Ai, Deus, como assim? Na minha cabeça, né? Ela disse, olha, eu não dormi ontem à noite, Elijane, por sua causa. Eu digo, minha? Meu esposo duro, parado, olhava para mim, olhava para ela, porque a noite toda o Senhor me mostrava você e mandou trazer um hino para você. Aí posso colocar o hino aqui, que pode, pegou a fita, botou lá, e a música era Agindo Deus. E ela pediu para eu escutar o hino todinho. Aí eu disse sim, o Senhor mandou dizer assim, que ele viu quando você entrou no seu quarto, fechou a porta, colocou a Bíblia na cama, encostou a cabeça, botou ele para sentar e botou para chorar, e ele manda te dizer que ele colheu todas as tuas lágrimas, por esses dias tu vai ver a justiça de Deus. Ele manda te dizer que ele te viu e te mandou falar. Aí o Deus que eu pedi naquela noite, que se apresentasse lá na janela da cozinha, que falava e que via, e que o via, preparou esse dia para eu saber que ele via, ouvia e ainda entrava em ação. E meu esposo ficou ali assim, eu só chorava, porque Deus estava se apresentando para mim de forma diferente. Não era mais um Deus só de sonhos, não era porque eu tinha aquela sensibilidade espiritual, era um Deus que estava cuidando de mim de forma
efetiva ali, em ação presente. Aí ele disse assim, mas Deus manda te dizer uma coisa, que a justiça de Deus não é a tua justiça. Aí o Senhor disse, mas aguarde por esses dias. Minha filha disse amém. Aí ela não quis ficar lá em casa para mais conversa. Ela só disse que tinha o que fazer, foi muito bom nos ver e foi-se embora. Os dias se passaram. E eu continuei a jejuar para o meu esposo, continuar a batalha espiritual. E Jesus agora ele entra. Uma noite que eu disse assim, hoje eu não aguento mais. Se for só deitar, eu só quero só dormir. Ele já tinha dormido. Ele, o que é que você tem? Eu digo, tá chorando? A gente, não, tô não, menino. Oxe. Agora precisamos fazer. Tu tá chorando. Porque tu chora, eu quero saber se tu chora nada demais. Tô pensando aqui na vida. Então eu vivo pensando. E aí nessa noite eu dormi, o Senhor me deu um sonho. Foi o sonho da minha vitória. Porque ele me deu um sonho, mostrou uma igreja muito grande. E um homem que brilhava num altar, que não sei descrever o rosto. E aquela igreja estava cheia, eu estava na janela dessa igreja. E depois todo aquele povo sumiu dessa igreja. E eu me vi. Eu olhei, todo mundo sumiu. Cadê o povo da igreja? E eu vi um homem de branco no altar da igreja. E eu vi um homem, uma mulher e 2 crianças. Eu disse, oxi, eu olhei assim, eu fora. Daqui a pouco aquele homem de branco estava na minha frente. Ele botou a mão no meu ombro e deu um sorriso sem eu ver os dentes. Eu acordei. Eu acordei já chorando, sabe? Com aquela paz, aquela alegria do Senhor. No outro dia, eu lavando os pratos na casa da minha mãe, depois do almoço, aí ele olhou pra mim e disse, vai demorar muito limpando os pratos da sua mãe aí? Eu disse, não, por quê? Ele disse, vamos pra aquela igreja que tu fica falando aí de vez em quando? Eu digo, tu vai pra igreja? Ele disse, se você falar assim, eu não vou mais não. Minha filha foi 1 ano ele indo pra igreja, dizendo que todos os domingos não ia pra igreja. Todo domingo ele arrumava uma briga e dizia, você pensa que você vai pra igreja? Não, ninguém vai pra igreja. Quando dava 5 horas, o Senhor falava no meu coração, fique calada porque o homem vai. Nunca faltou um domingo, todo domingo o Espírito Santo inquietava ele, que já perto do culto, vamos, se veste. O Senhor cumpriu tudo quanto me disse. O diabo dizia não, o Senhor dizia sim. E depois de 1 ano, na noite da conversão, ele nunca deixou participar de uma festa na igreja. Foi um cantor, Osiel Dias. Eu queria tanto ver esse cantor louvar. O cantor ia louvar de manhã. Ele disse, ia ser uma manhã de jejum, de adoração. Ele disse, não, você vai pro culto ou você vai estar esperando um cantor? Não quis ir. Houve um problema no som, soube à noite, quando eu cheguei na igreja topada. Eu disse, que é isso? Ele disse, tem muita gente pra casa. Digo, não, cheguei pelo menos na frente da igreja. Porque ele estava voando na igreja, mas nunca tinha aceitado a Jesus. Reclamava que batia palma, reclamava que demorava, reclamava dos hinos, reclamava da oferta. Mas minha amiga, o Senhor preparou a cadeira, foi perto do altar. Veio um diácono de lá e disse, minha filha, sai dessa porta, tem uma cadeira pra você, sua filha, sua esposa e ainda sua mãe. Eu disse, 5 pessoas, a igreja cheia. Vinha cá, Deus preparou. Arrastou, a gente sentou quase na frente, perto do altar. Aí o pastor começou a explicar, não teve como acontecer de manhã a adoração da festa vai ser hoje à noite. Eu quase que tinha um troço. E eu entrei, eu não sabia que aquela noite era a noite da conversão. Porque mesmo dentro da bênção, a gente tem que continuar tendo sabedoria e equilíbrio. Naquela noite eu fiquei tão feliz, porque o Senhor botou a festa para a noite. Era a minha primeira vez que eu ia poder ver um cantor louvar a Deus com a igreja cheia. Eu digo, eu não acredito que eu pude estar aqui, calada. E ele olhou para mim do lado e falou, nada. Eu falei, ele me perguntou, não me lembro o que foi uma pergunta. Na primeira vez da sua vida, o meu esposo me agrediu, que ele me deu um beliscão, assim. Eu fiquei... E eu estranhei aquilo, porque ele quebrava as coisas, mas não para me agredir. E aí, a mulher que estava de frente para a irmã fez bem assim com a cabeça. Ela viu? Foi. Aí eu olhei assim, a minha mãe, o que é? Eu digo, não. Aí aquilo encheu meu coração, sabe? Eu disse assim, eu vou sair agora desse culto. Eu vou ficar com esse homem mais não, tudo tem limite. Que a minha mãe me ensinou muita coisa, sabe? Mulher não deve estar passando por isso, não. Então ela me preparou justamente para isso. Aí eu disse, vou não ficar, não. Agora, Jesus, agora... Quando eu olhei, procurei o meu esposo, onde ele estava num altar de joelho aceitando Jesus. Meu Glória a Deus. Ele estava aceitando Jesus. Aí ele volta de lá e eu disse, oxi. Aí chegou e me abraçou e me beijando, me abraçando, botando meu braço dentro dele. E eu disse, eu estava tão... O processo estava tão dolorido que eu não conseguia me alegrar, nem sentir que aquilo tudo ali era verdade. Eu só olhei e fiz... você acabou de me beliscar. Ele disse, eu? Ele disse, sim. Não foi ele. Ele disse, essa conversa, rapaz, eu tava beliscando você, na banheira do povo, eu digo, você acabou. Aí ele levei a blusa assim, olha. Ele disse, oxi, filha. Aí passou a mão assim. Hoje,
né? Meu esposo tá aí. Hoje meu esposo é diácono, não gostava de culto de rua, é responsável pela armação dos cultos de ruas, do som. Ele é um missionário chamado desde o dia da sua conversão.